Olá a todas e todos, eu sou a professora Rafaela Kimi e eu vou estar aqui conversando com vocês nesse vídeo, falando um pouquinho mais sobre a disciplina Teorias da Educação. Essa disciplina vai ser ministrada por mim, professora Rafaela Kimi, e pelo professor Jefferson Cardoso. O professor Jefferson, inclusive, já postou o vídeo, aí para vocês, já deu aí orientações valiosas, explanou muito bem sobre como a gente pensou e estruturou essa disciplina. E eu aqui queria dar continuidade, reforçando alguns pontos e também colocando alguns elementos novos para vocês, principalmente relacionado à metodologia e às atividades avaliativas e também um pouco sobre conteúdo programático, além de outras reflexões e outras indicações, ok? Antes da gente iniciar propriamente, eu quero dizer da alegria, de estar aqui com vocês. Esse também é um vídeo de apresentação, é um vídeo onde a gente onde a gente pode colocar para vocês como a gente pensou nessa disciplina, os cuidados que a gente teve, as indicações que a gente faz, todo o trabalho que a gente pensou, para que a gente possa ter momentos de muito aprendizado, de muitas boas trocas, Vocês estão aí iniciando essa segunda disciplina, vieram já da primeira disciplina, dessa primeira experiência, então com certeza esse vai ser mais um momento rico aí de muitos conhecimentos que a gente vai estabelecer entre nós na construção dessa disciplina de Teorias da Educação. E também da alegria de estar com o professor Jefferson, que é um professor que eu admiro bastante e é um professor que a gente tem aí uma parceria bem legal de trabalho, tá? Então, primeiro eu queria reforçar os nossos e-mails, os nossos contatos. A gente também está disponível pelo SIGA, na verdade a nossa comunicação oficial vai se dar pelo SIGA. Pelo SIGA vocês já podem entrar em contato com o plano da disciplina, com os textos que a gente vai utilizar, enfim, com as referências bibliográficas, tanto básica quanto complementar, que a gente vem utilizando na disciplina, e as orientações, inclusive, sobre as atividades avaliativas da primeira avaliação e da segunda avaliação. Aqui eu reforço também o período da disciplina, de 16 a 31 de agosto, e é claro, fazendo sempre referência à nossa UFRA, a Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Tomé Açu, onde acontece a nossa especialização, e no programa de pós-graduação UFRA Tomé Açu, Linguagem, Cultura e Formação Docente, que vocês aí são a nossa primeira e querida turma, ok? Ementa, então reforçar um pouquinho para vocês sobre a Ementa. A Ementa ela é um ponto-chave no planejamento de toda a disciplina, e aqui não vai ser diferente, que é justamente mostrar para vocês os conteúdos teóricos que vão ser desenvolvidos nas nossas aulas, nas leituras, dos momentos que a gente vai ter de desenvolvimento da disciplina. Então, o que a gente vai trabalhar? A concepção de educação, conceito de filosofia da educação e história da educação, as teorias da educação e o pensamento pedagógico brasileiro, as teorias da psicologia da aprendizagem e a relação com o desenvolvimento humano, contribuições psicossociais para o processo de ensino-aprendizagem, a contribuição das ideias pedagógicas sob o enfoque das teorias e correntes da educação e a história da educação brasileira. Então, como vocês podem ver, são conteúdos que se complementam, que se articulam, que se integram, Então, eu e o professor Jefferson, a gente também pensou nisso com muito cuidado. Apesar da gente fazer essa divisão de conteúdos da primeira unidade, onde ele vai estar à frente, e eu na segunda unidade, a gente está realmente pensando esses conteúdos de uma forma casada e articulada, porque de fato eles se complementam, Eles se integralizam para que a gente possa realmente compreendê-los, assimilá-los e também analisá-los numa realidade brasileira e numa realidade regional de uma forma significativa, tá? Então, assim como o professor Jefferson vai ser base vai ministrar conteúdos que vão ser base para os conteúdos que eu vou ministrar, eu também vou sempre estar buscando os conteúdos que ele vai trabalhar com vocês na primeira unidade,
porque eles conversam entre si, eles são muito próximos, tá? Que compõem, obviamente, a disciplina Teorias da Educação. Vamos lá, então. Então, um pouco sobre o conteúdo programático, né? A primeira unidade, com o professor Jefferson, vocês vão trabalhar as teorias da educação, evolução e conceitos fundamentais, conceituando teorias de educação e as tendências pedagógicas. Eu vou entrar com vocês, então, na unidade 2, que é a unidade que se chama Educação e Aprendizagem, Reflexões e Discursos Atuais, com as teorias da psicologia da aprendizagem e as contribuições psicossociais no âmbito educacional, além das tendências de avaliação no debate contemporâneo. Tá? Então, como vocês podem perceber, são duas unidades que, como eu falei, casam e são muito próximas e complementares entre si. Tá ok? A avaliação, o professor Jefferson também apresentou para vocês. Eu queria aqui, então, reforçar que é sempre muito importante a gente falar da avaliação, porque as avaliações, elas são imprescindíveis, né, para você obter um conceito e ser considerado aprovado ou aprovada na disciplina. Então, as avaliações da disciplina serão compostas pela média da primeira e da segunda atividades avaliativas. Será considerado aprovado e aprovado o discente ou adicente com frequência mínima de 75% da carga horária total da disciplina e que alcançar. Então, a gente sempre faz essa orientação, e é importante reforçar aqui, de vocês ficarem atentos, obviamente, às atividades avaliativas, e aí, novamente, está tudo no SIGA, e a gente vai orientar e vai acompanhar vocês de perto em relação a isso, né, de ficarem atentos a essas atividades, aos trabalhos, às atividades que precisam ser entregues, né? Mas também a frequência, né? Então, a gente também vai estar orientando com relação à frequência e ficar muito atento para que vocês possam estar participando ativamente de todo o processo, né, da disciplina, para que vocês alcancem esse rendimento, esse conceito que a gente acredita que todo mundo vai alcançar, né, para passar aí, para seguir com a especialização para a próxima disciplina. Mas é muito importante fixar e pensar também na frequência, tá ok? Então, a nota da primeira avaliação será obtida pela soma da participação no fórum, e aí eu queria destacar essa questão do fórum. O fórum de discussão ele está presente tanto na primeira avaliação quanto na segunda avaliação, no valor de 3 pontos. A gente considera essa participação no fórum muito importante, né? No fórum de discussão dos conteúdos. Na primeira avaliação vai se somar a elaboração de um fichamento de citação totalizando 10 pontos e na segunda avaliação o fórum, que vale 3 pontos, vai se somar a elaboração de um resumo simples que vai valer 7 pontos. E aí eu vou falar brevemente para vocês logo mais um pouquinho já sobre esses gêneros acadêmicos, tanto do fichamento quanto do resumo simples, e por que a gente escolheu eles dois para esses 2 momentos de avaliação da nossa disciplina, ok? Então, a média final ela será obtida pela média aritmética das notas da primeira e segunda avaliações, devendo ser igual ou superior a 7 para a aprovação do aluno ou da aluna, tá? Então, para a gente realmente fixar e ficar bem claro essa informação sobre as nossas avaliações. Como vai ficar disposto esse conteúdo? Então, na apresentação do professor Jefferson, ele focou, né, um pouco mais na primeira unidade, em como ele vai distribuir o conteúdo dele na primeira unidade, e aqui, então, eu quero focar como a gente vai distribuir isso na unidade 2, em que eu vou estar junto com vocês, tá bom? Então, a gente vai iniciar no dia 25 e 26 de agosto, onde a gente vai ter um momento de atividade de leitura dirigida, com o livro digital, que é um livro muito acessível, um livro muito didático, que apresenta as teorias de uma forma bem objetiva e bem clara, que é a Psicologia da Aprendizagem, a leitura da unidade 2, tá? E aí, para cada um desse momento de disposição do conteúdo e da organização desse cronograma, a gente está dando uma carga horária estipulada para que vocês possam ter tempo aí para fazer essas leituras e essas atividades. No dia 27 e 28 de agosto,
a gente vai ter então o segundo fórum, a participação de vocês, fundamental, no fórum 2 de discussão, que inclusive é uma atividade avaliativa. Nesse momento, a gente então vai ter a leitura, né? Vocês vão realizar a leitura de um outro texto, que é um texto que se chama Perspectivas da Avaliação da Aprendizagem na Contemporaneidade. É um texto também que eu julgo muito importante, muito relevante, com contribuições atuais, com análise de conjuntura atual a respeito da avaliação da aprendizagem. E aí vocês também vão ter um tempo para essa leitura desse texto. No dia 29 de agosto, então a gente vai ter a nossa aula online, né, que a gente chama que é o momento síncrono, onde a gente vai se encontrar realmente a partir de uma aula online ao vivo que vai acontecer via a plataforma do Google Meet comigo. E aí, para esse momento, também vocês vão precisar fazer a leitura de um outro livro digital, né? A gente está disponibilizando todos esses textos e esses livros para vocês, que já se encontram no SIGA novamente. E aí vocês vão fazer a leitura do capítulo 2. Aqui ainda está capítulo 1 e 2, mas é a leitura do capítulo 2, ok? Ainda sobre as abordagens teóricas em psicologia da aprendizagem. Por fim, no dia 30 e 31 de agosto, a gente vai ter então a realização da nossa segunda avaliação, onde vocês vão elaborar um resumo simples como uma atividade individual, também estipulando uma carga horária para que vocês possam desenvolver essa atividade avaliativa. Vamos seguir então? Tá, professora Rafaela, então mostre aí um pouquinho para a gente, brevemente, indique, né, cite o que a gente vai trabalhar um pouco, né, nessa unidade 2, que fala sobre as teorias da psicologia da aprendizagem. Quando a gente fala de psicologia da aprendizagem, a gente fala de um universo de teorias, de muitos intelectuais, teóricos, né, de muitas abordagens teóricas, então não tem como a gente trabalhar todas, mas a gente vai trabalhar algumas correntes teóricas que a gente julga, obviamente, muito importantes, relevantes ainda na atualidade, sempre fazendo uma relação com a prática. Sempre pensando na instrumentalidade, na aplicabilidade disso no âmbito educacional. Então, essas teorias da psicologia, como sendo teorias da psicologia da aprendizagem, voltadas aí no campo da psicologia da educação, a gente vai trabalhar essas correntes teóricas sempre pensando as suas contribuições para o âmbito, então, da educação, como behaviorismo, epistemologia genética de Jean Piaget, psicologia sócio-histórica de Lev Vygotsky, a afetividade em Rivalon, a perspectiva da avaliação educacional, né, de um debate mais contemporâneo, fazendo relação e articulação com esses conceitos e com essas abordagens teóricas. Tá? Eu sei que tem aqui algumas pessoas que já que são licenciadas, que fizeram licenciaturas, né, e outras não, que são bacharéis. Então, conhecendo um pouco dessa diversidade de formação acadêmica e profissional da turma, eu e o professor Jefferson, a gente também conversou sobre isso e a gente vai buscar, então, ministrar esses conteúdos levando em consideração essa diversidade da turma. Então, tem algumas pessoas que já conhecem um pouco mais dessas perspectivas e outras nem tanto, ou talvez ainda não tiveram oportunidade de ter esse contato. Então, a gente está levando isso em consideração para que a gente possa trabalhar esse conteúdo de uma forma mais significativa possível, né? Sempre relacionando com a nossa realidade concreta, né? E com a perspectiva prática, né? Das práticas educacionais, ok? Então, tanto eu como o professor Jefferson, a gente vai trabalhar esses conteúdos teóricos, sempre pensando a perspectiva teórico-prática não como elementos díspares ou dicotômicos, mas pelo contrário, pensando teoria e prática como coisas próximas, aproximadas, que se interligam. Então, eu não tenho como pensar uma teoria sem fazer uma relação com exemplos práticos, com estudo de caso, com uma realidade realmente que a gente encontra. E isso é um parêntese que eu também quero mencionar aqui, porque algumas das teorias da educação que a gente vai estudar na disciplina estão relacionadas a teóricos brasileiros e outros não, mas a gente sempre vai pensar essas teorias como pistas,
como ferramentas conceituais para que a gente possa pensar a nossa realidade concreta, né? Então, levando em consideração a nossa realidade brasileira, a nossa realidade regional, a perspectiva da Amazônia paraense, enfim, das práticas que aqui são desenvolvidas, né? Que a realidade ela é muito complexa. Então, para isso, é muito importante que vocês participem das aulas, que vocês estejam presentes nas aulas e nas discussões de uma forma geral, para que vocês tragam as considerações de vocês, para que vocês tragam as experiências, os conhecimentos prévios, os embasamentos que a gente tem certeza que vocês já possuem aí, né? Para que os nossos momentos, para que a nossa disciplina ela se dê da forma mais rica possível, né? A partir da participação ativa de vocês, ok? A gente também vai estar relacionando a conteúdos e a temáticas contemporâneas, né? No campo da educação, de demandas contemporâneas da educação. A minha formação é em psicologia, então eu vou estar buscando sempre pensar essas análises psicossociais. Então, eu não tenho como pensar um sujeito, né, os atores sociais que compõem o campo da educação desarticulado de uma realidade social, da sociedade que a gente comunga e que a gente se relaciona, desses valores sociais, da cultura, da história. Então, essa análise psicossocial diz um pouco disso, nós enquanto sujeitos sociais, né? Que relações são essas, que valores são esses, que relações de poder, né, de que forma a gente é subjetivado. Então, isso vai estar muito presente quando a gente discute o processo de ensino-aprendizagem e a perspectiva do desenvolvimento humano. E também a gente vai, não só aqui na nossa disciplina, nos conteúdos que a gente vai ministrar, mas em todas as disciplinas que vocês vão se encontrar e trabalhar e desenvolver ao longo da especialização, nós, né, esse corpo docente, sempre vai objetivar aprendizagens significativas, que vocês vão escutar falar mais sobre esse conceito aqui na nossa disciplina, que é uma aprendizagem que faça sentido, que tenha um significado para a nossa vida, né? Para a nossa atuação profissional, né? Para a realidade, né, que a gente faz parte enquanto sujeitos e enquanto atores sociais do campo da educação. E contribuições a uma formação crítica docente, né? Que aí é também um dos objetivos gerais da nossa especialização, e a gente tem como parâmetro conceitual a gente sempre pensar numa formação continuada. Então, vocês vêm de uma formação de graduação, alguns já têm especialização, já fizeram aí uma pós-graduação e estão aqui na nossa especialização, né? Estamos juntos e juntas, e a gente sempre está pensando, então, esses momentos enquanto uma formação continuada. Então, seguir daqui também, continuar estudando, continuar investigando, continuar trabalhando, né? Pensando nessas demandas, pensando nessas teorias de uma forma crítica, né? Para que a gente possa, então, sempre estar se atualizando em termos de conhecimento. Então, sempre vai ser uma formação continuada e crítica dessa vida docente, né? Desse ser docente no processo de ensino-aprendizagem. Tudo bem? Vamos lá? Então, com relação à avaliação, a gente pensou no fichamento e no resumo simples. E aí, por que o fichamento, né? Já que a gente já vai trazer aqui, vai falar um pouquinho para vocês brevemente sobre o que é o fichamento e o resumo simples, lembrando novamente que essas orientações das atividades avaliativas já estão no SIGA, vocês já podem lá acessar. Mas o fichamento, como o nome diz, é dispor de algum conteúdo em fichas. É criar anotações sobre textos ou livros em uma ficha a fim de organizar informações sobre a obra. A ideia aqui é identificar obras diferentes, conhecer seu conteúdo, analisar o material, fixar os dados que contém, elaborar uma crítica e separar citações. É uma técnica apurada de pesquisa em referências bibliográficas que auxilia os autores na seleção de passagens importantes. Para a nossa atividade, então, a gente utilizará o fichamento de citações. Então, o fichamento, como o nome já diz, é você estabelecer um conteúdo em fichas, né? É você organizar as principais ideias de um texto, de um livro, de um artigo, de uma obra, né? De uma forma geral.
E é você organizar, então, elaborar uma análise crítica, organizar as principais ideias que foram trabalhadas ali naquela obra, né, que você leu, né, que você estabeleceu uma leitura dirigida. O fichamento ele é muito utilizado, então, quando a gente faz leituras, então, por exemplo, quando a gente está produzindo o TCC, quando a gente está produzindo um artigo, uma dissertação, uma tese, enfim, e aí a gente precisa fazer leituras de muitas obras, de muitos textos, para a gente conseguir estabelecer uma compreensão mais facilitada desses textos, o fichamento ele é muito indicado, porque a gente faz ali todo um recorte das principais ideias e conceitos que foram trabalhados e isso vai facilitar e muito o entendimento dessa obra. É uma orientação, inclusive, né, que se dá na elaboração de pesquisas, como eu falei, de TCC, de dissertações e de teses. E aí, como a gente está, e de artigos também, né, de uma forma geral. E aí, a nossa ideia é utilizar o fichamento para que possa treinar vocês, para que vocês possam se familiarizar com esse gênero acadêmico e vocês possam praticar isso após a nossa disciplina, né, porque facilita muito o entendimento. Nós do campo da educação, das ciências humanas, ciências sociais, a gente lê muito e a gente entra em contato com muitos autores, muitas teorias, etc. Então, utilizar do fichamento para a gente compreender melhor como um autor trabalha determinado conceito ou como desenvolve determinada temática em uma obra é muito importante, né, para facilitar aí o nosso entendimento e o trabalho, né, e a instrumentalização desses conceitos em um outro texto que eu vou produzir ou para uma prática profissional também, ok? Resumo simples. Então, o resumo simples, ele já tem uma estrutura diferente do fichamento, é composto por introdução, referencial teórico, resultados de discussão e conclusões, né? Então, é uma estrutura, são elementos pré-textuais que compõem aí o resumo simples. O que é o resumo simples, professor? Então, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, um resumo ele deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e conclusões de um texto original. Ele precisa ser objetivo, precisa utilizar uma linguagem objetiva. E aí, por que a gente pensou também no resumo simples? O resumo simples é um gênero acadêmico que é muito utilizado, por exemplo, quando a gente vai submeter trabalhos para eventos científicos. Então, acredito que vocês, ou pelo menos a maioria de vocês, ou grande parte, já participou de eventos científicos, já submeteu trabalhos para apresentar. E aí, quando você se depara lá com o edital do congresso, do evento científico, pede para você submeter um resumo simples numa determinada estrutura para que passe aí por uma avaliação para saber se seu trabalho vai ser aprovado ou não. Então, em muitos eventos científicos se pede ou resumo simples ou resumo expandido. Aqui a gente vai trabalhar com resumo simples. E aí a gente está utilizando porque é uma forma também de vocês treinarem e se familiarizarem com esse tipo de estrutura, né, para que a gente possa submeter trabalhos, apresentar trabalhos, trabalhos que podem ser oriundos de discussões e de temas que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina. Então é muito importante ter isso em mente, a gente está aqui sempre disponível. Após a disciplina de vocês aí perceberem e tiverem interesses em trabalhar mais aprofundadamente determinada temática, teoria, para fazer um artigo e apresentar esse artigo. Então a gente está sempre disponível aí para aprofundar isso, mesmo que não seja no tempo cronológico da pesquisa da nossa disciplina, mas após ela, baseado aí nos interesses que vocês vão desenvolver. Então a gente utilizou o resumo simples justamente aí para desenvolver um pouco mais dessa afinidade de vocês também com temas e conteúdos, né? Como forma aí de treino mesmo, para que vocês possam compreender um pouquinho mais os objetivos de um resumo simples e assim poder utilizá-los de uma forma mais facilitada após a realização da nossa disciplina, ok? E aí, eu trago aqui também algumas reflexões, né, para a gente pensar um pouco. E aí eu coloquei contribuições mútuas, eu coloquei essa figura que eu gostei bastante. Eu acho que
diz muito a respeito do que eu quero conversar com vocês agora brevemente, que é todo mundo junto, né? Coletivo, junto, se ajudando, se solidarizando, dizendo que esse é um momento muito novo para todos nós, né? Então, esse novo formato de ensino é muito novo para nós, professores e professoras, e também, eu acredito que para vocês. Então, a gente está num momento de descobrimento, num processo de descoberta, de construção de conhecimento. E aí a gente precisa caminhar juntos, né, nisso tudo. Porque precisa haver, então, esse planejamento de ambas as partes para que a gente possa caminhar com a disciplina da forma mais fluida, mais rica e mais prazerosa possível, né? Claro que sempre tem os desafios eles estão postos, mas eles estão postos justamente para que a gente possa superá-los e superá-los juntos e juntas, né? Então a gente sempre coloca disponível para dúvidas, para dificuldades que vocês tenham, para conversar sobre um determinado tema ou outro, enfim, né? A gente sempre se coloca disponível para escutá-los e aprender também junto com vocês, que isso também é fundamental na realização aqui da nossa disciplina e da especialização de uma forma geral. Então, o professor Jefferson falou um pouco sobre a perspectiva do tempo de estudo, eu queria reforçar, é muito importante organizar esse tempo de estudo. Eu e o professor Jefferson, a gente vem planejando a disciplina, então o planejamento ele é muito importante para que a gente possa colocar em prática as nossas atividades, para que a gente possa colocar em prática realmente a disciplina para que ela funcione. E aí é muito importante nesse planejamento a gente ter um tempo, né, para que a gente possa planejar e um tempo para que a gente possa efetivar. Então, falando do papel de vocês em relação à disciplina, é muito fundamental que ao longo do dia vocês estabeleçam ali um tempinho para esse estudo, né? Não tem um tempo ideal, existe o tempo que é possível para vocês, porque a gente vive uma rotina de trabalho, de afazeres domésticos, família e etc. E muitas das vezes a gente encontra um tempo à noite, final da tarde, de manhã cedo, enfim. Você verificar o melhor tempo, o tempo que você pode se concentrar mais para os seus estudos, para fazer as leituras do texto, e aí eu coloco como contribuição também, porque as leituras dos textos elas vão ser primordiais para compreender melhor os nossos conteúdos, para dialogar e para debater, né, para trazer as suas considerações sobre o que a gente vai trabalhar na disciplina. Ok? Então, organize esse tempo de estudo diariamente para que você possa, então, aproveitar ao máximo, né, o que a gente preparou para vocês com todo carinho, tá bom? Participação ativa, que está relacionada a essa leitura dos textos, a essa organização, de trazer as considerações, trazer um pouco das experiências profissionais de vocês também, isso é muito legal. Para as produções textuais, né, que a gente vai ter das nossas atividades avaliativas, coloquem, tragam isso, porque isso é muito importante para nós, né, escutá-los e saber aí da experiência que vocês já carregam e todos os conhecimentos prévios também que vocês já trazem. Obviamente, a realização das atividades avaliativas, né, para que vocês possam ter aí, alcançar o conceito de aprovação, que a gente acredita, né, que todos vocês vão alcançar, então precisa realmente fazer as nossas atividades avaliativas e ficar atento para essas orientações. Diálogos também é uma contribuição mútua, né? A gente estabelece entre nós, entre vocês e nós, professores e discentes, mas também entre vocês, né? Entre os pares, pedindo aí contribuições. Muitas das vezes, determinada disciplina eu vou dominar mais e outro meu colega, então a gente pode trocar figurinhas, a gente pode se ajudar, né? Então a gente vive um momento de não estar se encontrando presencialmente, porque a gente ainda está no momento de pandemia e de distanciamento social, mas aproveitar também essa disposição da tecnologia para também estar aí dialogando, né? De estar aprendendo um pouco mais sobre os conteúdos, de estar disponível também para o meu colega, isso também é fundamental no desenvolvimento da disciplina. E as leituras complementares, né? Porque a gente acredita que vocês vão se interessar, talvez por um conteúdo mais do que o outro, né? Ou conteúdos afins, e a gente se coloca disponível para que vocês, se vocês quiserem aprofundar em uma determinada temática, teoria,
a gente está disponível para oferecer para vocês essas leituras complementares e aprofundar um pouquinho mais no tema, mesmo depois, após a finalização da disciplina, ok? Então, para todo novo conhecimento, a gente precisa levar em consideração o conhecimento pré-existente, né, como um ponto-chave, como um ponto de articulação para que a gente possa entrar em contato com essa nova aprendizagem. E aí vocês vão perceber que eu e o professor Jefferson, a gente sempre vai estar estimulando essa apresentação, essa escuta sobre os conhecimentos que vocês já trazem, as experiências, como eu mencionei anteriormente, para que a gente possa estar entrando em contato com uma nova aprendizagem, um novo conhecimento, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês essa imagem, que é uma imagem que eu gosto bastante, que é uma imagem que envolve algumas posturas e algumas atitudes para que a gente possa estabelecer, então, uma aprendizagem significativa para todos nós, né? Para todos vocês aqui entrando em contato com os novos conteúdos e com novos conhecimentos, que é discutir, compreender, entrar em contato com desafios instigantes, definir, estabelecer relações dialógicas, dar sentido ao conteúdo, perceber especificidades, transformar, criar argumentos. Isso tudo são atitudes e são posturas que a gente coloca como extremamente relevantes para que a gente possa, então, compreender aquele conteúdo, né, aquela teoria, aquele conceito de uma forma facilitada e de uma forma que dê sentido e que traga um ganho para a minha vida. A gente sempre fala, e é importante deixar isso para vocês desde agora, desse vídeo de apresentação, que a formação, ela não é uma formação apenas a nível intelectual, mas ela também é uma formação humana. A gente também se desenvolve não só como profissionais, mas a gente também se desenvolve como pessoas. Então, a gente vai entrar em contato aqui nessa disciplina, pessoal, com teorias e conceitos, né, que vão aí dar crença, que vão acreditar na potencialidade do ser humano, né, que vai valorizar as diferenças e as diversidades no processo de ensino-aprendizagem. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente para que a gente possa, então, compreender de que forma a gente quer realmente que vocês acessem esses conteúdos para que depois, a partir desse aperfeiçoamento profissional, vocês possam levar isso para a prática de vocês, né, que com certeza vai enriquecer mais ainda aí a atuação de vocês no âmbito da educação. Para finalizar, eu trago aqui uma frase do Paulo Freire, né, o grande Paulo Freire, essencial Paulo Freire para a nossa educação brasileira, não só brasileira, né, educação global, mundial, que ele diz: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então, eu acho muito, muito especial essa frase, esse pensamento do Paulo Freire, porque ele coloca a importância da gente seguir caminhando, né? E compreender o nosso caminho, um caminho muito subjetivo, de trilhas muito subjetivas. Um caminho que às vezes tem muitos desafios, muitos obstáculos pela frente, que faz com que a gente refaça ele, retoque, pense em novas trilhas, mas que a gente continue caminhando sempre em frente, que a gente se ponha a caminhar, tendo como meta os nossos sonhos, os nossos ideais profissionais e pessoais. E aí eu tenho certeza que cada um de vocês traz uma história de vida de muita batalha, de muita determinação e de muitos sonhos conquistados e a conquistar. Então, que a gente possa seguir caminhando, refazendo quando possível esse caminho, mas sempre trilhando e sempre seguindo em frente. Ok? Aqui é a nossa bibliografia básica, que também está no plano da disciplina, né? A gente coloca ela disponível para vocês, assim como a bibliografia complementar, que também está disponível, ok? E obrigada, pessoal. Será um prazer caminhar com vocês nessa disciplina. Um grande abraço e obrigada pela atenção e até mais. Tchau, tchau.